Salve, salve, família vascaína. Estamos chegando com o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, domingão, dia 20 de abril de 2025. Eu vou iniciando desejando a você e toda a família uma feliz Páscoa e tamo junto. Bom, meus amigos, neste vídeo vamos repercutir o empate do Vasco. Vamos ver como que a gente ficou na tabela de classificação. Vamos ouvir o técnico Fábio Carille, conferir a agenda do Vasco dos próximos jogos e tem atualização também dos jogadores que estão no departamento médico. É a hora que você deixa o likezão para dar uma força para o nosso trabalho. Se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo e bora falar de Vasco. Brasileirão. Pois é, meus amigos, ontem tivemos apenas 3 jogos, não tá aí na tela, mas foi Corinthians 2, Sport 1, Vasco 0, Flamengo 0 e Grêmio 1, Internacional também 1. Na tabela de classificação, o Vasco aparece ali na 8ª posição, com 7 pontos em 5 jogos. Ainda temos, muita rodada para acontecer, então essa posição pode piorar ainda um pouco. Mas é isso, O jogo ontem bastante difícil. Eu considero, sim, o empate contra eles atualmente, um bom resultado pela diferença de elenco. Vamos seguindo aí nesse campeonato brasileiro. Próximo jogo do Vasco é no domingo contra o Cruzeiro em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Mas antes, nesta terça-feira, tem Vasco na Copa Sul-Americana, Vasco e Lanús em São Januário, às 9h30 da noite. Vamos ouvir aí o técnico Fábio Carille. Cobrou a postura no jogo contra o Ceará e ontem ele falou que gostou do comportamento do time. Boa noite, Thiago. A gente vem nessa sequência como todos e a gente sabe que para esses grandes jogos precisa ser intenso. O que mais me deixa feliz hoje foi o comportamento, algo que eu cobrei muito no intervalo contra o Ceará e no final do jogo. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo, mas da forma que isso acontece. Então todos nós, até os jogadores também muito indignados com o comportamento lá. E hoje teve um comportamento bem positivo. Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols. A resposta foi muito boa desse grupo depois da cobrança que nós fizemos. Tá aí o técnico Fábio Carille falando de Vasco 0, Flamengo também 0. Vamos ao aproveitamento do Carille agora com 19 jogos, são 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O ataque marcou 28, a defesa sofreu 19 gols, um aproveitamento total de 54%. Conferindo aí a agenda do Vasco, dos 10 jogos em 30 dias, agora faltam 3. Temos ali, nesta terça-feira, Lanús em casa pela Sul-Americana. No domingo que vem, dia 27, Cruzeiro fora, o jogo aqui em Uberlândia, pelo Brasileirão. E na quarta-feira, dia 30 de abril, tem o jogo, o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o Operário no Paraná. O Vasco ontem também divulgou uma atualização dos jogadores que estão no departamento médico. O Maurício Lemos continua a mesma coisa, foi diagnosticado com uma lesão na 12ª costela e está em tratamento no departamento médico, portanto, assim, fica complicado porque o Vasco nunca coloca prazo, A gente tem que ficar tentando ter uma ideia. Eu não acredito que costela é algo tão, como se diz, tão simples assim, Então, a gente segue acompanhando essa situação e, por enquanto, a zaga vai sendo Freitas e João Vitor. O Oliveira, o outro zagueiro, já está em fase de transição com a preparação física, realizando atividades no campo. Então, esse deve estar à disposição antes do Maurício Lemos. Dimitri Payet sofreu uma entorse no joelho direito, apresentando lesão do ligamento colateral medial e faz tratamento intensivo. O Estrela está desde o ano passado sem jogar, apresentou um edema ósseo no joelho direito, então ele realiza tratamento multidisciplinar e ganho de força progressivo, esse talvez o mais longe hoje de voltar junto com o DVD.
E por último, o Adson segue o planejamento de controle de carga em conjunto com a comissão técnica, por isso ficou de fora do jogo contra o Flamengo. Ou seja, de todos aqui, o único que não tem nada é o Adson, foi apenas um controle de carga que ele ficou fora do jogo, né? Quem está mais próximo de retorno é o Oliveira, que já está fazendo transição com a preparação física. Mais distante, o Estrela. E a gente fica na dúvida aí de Maurício Lemos e Dimitri Payet, quando poderão voltar a ajudar o Vasco em campo. Vamos atualizar aqui o nosso bolão. Ontem eu vi teve apenas um jogador de todos do bolão que colocou o 0-0, foi o Alessandro. Parabéns para ele, ele não aparece aqui entre os primeiros ainda, mas se continuar nessa pegada aí, Alessandro, já já você está disputando as primeiras posições. Eu errei, ó, coloquei vitória do Vasco 2-1, acabou sendo o jogo 0-0. Eu lembro a todo mundo que o Bolão do Mineiro tem essa premiação aqui, ó, no fim do Brasileirão, tá? Você tá vendo, não tem sorteio, você vai palpitar nos jogos do Vasco, vai somando pontos. Lá no fim, os 5 primeiros garantem a premiação. Tem camisa de jogo, tem camisa de torcida e tem 3 premiações em dinheiro no Pix. Clica aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais, tá? Em qualquer plano, você participa do bolão. O plano mais acessível custa só R$ 1,99 por mês. Bom, meus amigos, falando mais um pouquinho aqui do clássico de ontem, como eu disse, considero o empate um bom resultado pela diferença de elenco, pelo que a gente não vem jogando, né? Uma partida muito ruim contra o Ceará e o Flamengo vinha de goleada, então a expectativa minha realmente não era boa para o jogo. Eu acho que o empate acabou sendo de bom tamanho. Elogiar muito aqui as partidas do Léo Jardim, do Hugo Moura, do Nuno, do Coutinho, né? Ryan um pouco abaixo do que apresentou nos últimos jogos. Acho que a zaga se comportou bem, né? Então, o time fez um jogo competitivo e é isso que a gente pede. Às vezes vai perder, às vezes vai ganhar, às vezes vai empatar. Mas se jogar com esse tipo de postura, sem se acovardar, saindo para o jogo, atacando o time adversário, mesmo que seja mais forte, a gente vai não vou falar que a gente vai ficar satisfeito, né, quando perde, mas a gente fica menos frustrado, né, quando a gente vê os caras correndo, quando a gente vê os caras se dedicando taticamente para fazer um jogo melhor. Então que siga assim. E nessa terça-feira contra o Lanús, um dos principais jogos dessa primeira fase para o Vasco, é o jogo que pode significar a nossa primeira colocação no grupo, né? Creio eu que vai ser Vasco e Lanús mesmo disputando essa primeira colocação. Então o jogo dessa terça-feira é vital para o Vasco concretizar esse plano de se classificar em primeiro lugar. Ó, você que perdeu a minha live pós-jogo ontem com as notas para os jogadores, eu vou deixar o card passando ali no cantinho da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Ali, Vasco, tamo junto e até lá.